Trabalho Legal está no ar e vai mostrar. Primeira colocada no concurso para procuradores do trabalho toma posse em Brasília. A procuradora recebeu das mãos do Procurador-Geral do Trabalho a carteira funcional. Saiba como fazer o seu salário render até o fim do mês, sem precisar entrar no cheque especial ou pedir empréstimos. As inscrições para o Prêmio MPT de Jornalismo 2016 estão abertas. São R$400 mil em premiação. E mais, o trabalho de um nutricionista. Olá, está no ar o Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O MPT ganhou uma nova procuradora do trabalho. A primeira colocada no 19º concurso de procuradores do trabalho tomou posse em Brasília. Assumir um cargo público é um momento especial. Para a primeira colocada no 19º concurso para procurador do trabalho, essa sensação tem um gostinho ainda melhor, pois foi no próprio MPT que a carreira de Ariane começou, ainda como estagiária. Enquanto estagiária, já aprendi a admirar a instituição e a perceber que o Ministério Público do Trabalho ele tem essa função social, né, de dar dignidade ao trabalhador. Então, desde ali eu comecei a aspirar e a ter o sonho realmente de ingressar no Ministério Público do Trabalho. Inicialmente, né, como estagiária, achava o concurso sim uma coisa muito difícil, de fato mas com persistência e dedicação deu certo, né? Para o Procurador-Geral do Trabalho, a história de Ariane deve servir de inspiração para outras pessoas que buscam a realização dos sonhos. Estagiária, servidora do MPT, depois do Poder Judiciário, juíza e agora mesmo do Ministério Público. Isso só mostra o quê? Que se você quiser, se você tiver vontade, se você tiver foco na vida e buscar um objetivo, você vai conseguir. Eu sempre costumo dizer que a diferença entre um sonho e a realidade é a sua vontade. Basta você querer. E ela demonstrou isso, né? Começou aprendendo direito aqui na casa e agora volta como membro da casa. A cerimônia de posse ocorreu no auditório da sede do MPT em Brasília e contou com a participação de diversos membros do Ministério Público do Trabalho. Ronaldo Fleury comemora a entrada de novos colegas. Uma alegria enorme e um alívio, né? A alegria é ser uma colega nova que está entrando, a renovação, a oxigenação, que é sempre muito boa que aconteça no Ministério Público do Trabalho, novas ideias, novas formas de pensar, isso é muito bom. Trazer pessoas que estão aí cheias de gás, entrando, né? E um alívio, porque nós tivemos um revés, temos hoje 26, agora 25 vagas, e infelizmente não foi possível dar posse para todos em razão de restrições orçamentárias, que estamos trabalhando para tentar reverter. Mais de 6.300 pessoas participaram do 19º concurso para Procurador do Trabalho. A seleção foi dividida em 4 etapas, com prova objetiva, subjetiva, prática e oral. Ao todo, foram aprovados 40 candidatos. A primeira colocação foi de Ariane. Bom, eu acredito que é sempre bom a gente se espelhar nas pessoas que conseguiram e ver que não precisa ser uma sumidade, ser superdotado para conseguir a aprovação no concurso, né? Basta realmente muita dedicação, foram alguns anos de muito estudo, de abdicações, mas que valeram a pena. E acho que a lição que eu deixo é essa, é que realmente para quem busca essa carreira de procurador do trabalho é que vale a pena. Quais são as expectativas da nova Procuradora do Trabalho? As expectativas são as melhores possíveis, porque estou ingressando na carreira que eu sempre quis, que eu sempre sonhei e que me sinto muito vocacionada. Assim, já trabalhei em outras instituições que, com certeza, né, contribuíram muito para o meu crescimento profissional, mas sempre tive aquela certeza de que era no MPT onde eu queria estar, porque é aqui que eu realmente encontro minha vocação, ser procuradora do trabalho. Em tempos de crise, toda a economia de dinheiro é bem-vinda e alguns conseguem fazer o salário render até o fim do mês.
Já outros precisam aprender a se controlar para colocar as contas em dia. Com a planilha no computador, a Ayla organiza todas as contas. A nutricionista mantém as despesas em dia e planeja quanto pode gastar durante o ano, com um salário de cerca de R$ 3.500. O objetivo é não precisar usar cheque especial ou pedir empréstimo. Essa responsabilidade ela aprendeu com o pai quando tinha 13 anos. Eu fazia o meu lanche nessa cantina e quando eu não tinha um dinheirinho, eu colocava na conta, né? E aí, no final do mês, o meu pai se deparou com essa continha extra e me chamou para conversar e disse, olha, não tem nenhum problema você lanchar na cantina da escola, eu só preciso saber com o que você está gastando e o quanto você está gastando, né? E aí ele me fez uma pergunta, ele falou, você já viu algum cobrador na minha porta? Eu disse, não, nunca vi. Você já recebeu algum telefonema de alguém me cobrando? Eu falei, também não. Então, eu não gosto de contas surpresas. Para não passar por sufocos financeiros, a Ayla controla todos os tipos de gastos. Nada deixa de ser anotado. Anoto tudo, né? Eu acho que tudo aquilo que vira uma prática, que você faz constantemente, vira hábito, né? Então, eu tenho o hábito de fazer anotações do que eu gasto. Então, eu tenho sempre um dinheiro na carteira, até para uma medida de emergência, e aí eu sempre, na rua mesmo, se eu gastei, no celular mesmo, eu já anoto. Quando eu chego em casa, eu passo isso a limpo para a minha planilha, né? Então, eu não perco, assim, até centavos, se eu gastar, eu coloco lá. Situação oposta vive o amigo da Ayla. Marivaldo não consegue administrar o salário que ganha como técnico de laboratório e tem uma relação bem próxima com o cheque especial. O cheque especial é minha esposa, hoje em dia. Minha esposa, mulher, amante, o que você imaginar. Não me larga. Mas por que isso? Porque eu sou compulsivo, eu não consigo. Eu pego em dinheiro, eu gasto. Eu faço isso. Dinheiro para mim, recebi dia 10, dia 15 eu já não tenho mais nada e estou devendo ainda. Entro no cheque especial, entro no carro, tudo que você imaginar, eu tiro de um para colocar no outro. Anotar os gastos, nem pensar. Eu não consigo anotar, eu não anoto nada. Às vezes eu até procuro entender com o que eu gastei. Mas se eu for procurar entender, aí eu entro em desespero. Então é melhor nem procurar entender. Eu deixo acontecendo, vai rolando. Na hora que vai chegando as contas, eu pago uma, deixo a outra, no outro mês vem o dinheiro, eu pago aquela que faltou e vou seguindo. E aí vai, eu nunca saio do cheque especial. O Marivaldo brinca, mas o assunto é sério. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, metade da população brasileira está endividada. E pior, as dívidas podem chegar a 5 vezes o valor da renda mensal desses trabalhadores. Primeiro erro, cheque especial. Se você pegar os 5 maiores bancos, atualmente os 5 maiores, que detêm aí em torno de quase 90% dos empréstimos, o juro mais baixo está 11,21%. E o mais alto desses 5 está em 14,80 ao mês. Tem. Como é que você vai pagar uma dívida dessa? Pois é, Ayla é a prova de que a disciplina é o caminho para manter as contas em dia e ainda sobrar dinheiro no final do mês. Um exemplo para Marivaldo. Sobra, sempre sobra. É impressionante. Mesmo quando eu ganhava bem menos, sempre sobrava, sempre sobrava. Bom, aí eu vi a Ayla falando agora há pouco. Assim, não sei como é que ela consegue fazer esse milagre, porque para mim é um milagre a pessoa conseguir receber no dia e manter o dinheiro até o final do mês. Isso não dá, não tem jeito. Eu não acredito, isso é um milagre, isso é milagre. Por uma hora eu consigo sanar essas dívidas aí. Agora quando? Talvez quando a Ayla me der umas aulas, né? Talvez eu consiga. Fora isso, não tem jeito. E se o conselho de amigo não der certo, nada melhor que as orientações de um profissional. Então, se você ganha R$ 880 por mês, um salário mínimo, você tem que aprender a poupar pelo menos 88 por mês. É difícil? Muito, mas você tem que aprender esse hábito. E daí, começa com 10%, vai melhorando a tua renda, até chegar pelo menos a 20%.
para você ficar tranquilo e não fazer dívidas desnecessárias. Foge do cheque especial. Foge de pagar juros no cartão de crédito. Tem que perder esse hábito. E por aí você vai melhorando a sua situação. E você vai ver depois do intervalo. Estão abertas as inscrições para o Prêmio MPT de Jornalismo 2016. Em um minuto. Estão abertas as inscrições para o Prêmio MPT de Jornalismo 2016. Ao todo, serão distribuídos R$400 mil em prêmios. Os interessados em participar da terceira edição do Prêmio MPT de Jornalismo têm até o dia 6 de maio para inscrever os trabalhos. O prêmio tem 8 categorias: fotojornalismo, jornal impresso, revista impressa, radiojornalismo, telejornalismo, webjornalismo, universitário e repórter cinematográfico, além de 2 prêmios especiais: fraudes trabalhistas e MPT de jornalismo. Serão distribuídos cerca de R$400 mil em prêmios. E para falar sobre o assunto, eu estou com a Marcela Rosseto, que é uma das organizadoras. Marcela, como pode ser feita a inscrição? A inscrição é feita exclusivamente online pelo site do prêmio, www.premiomptdejornalismo.com.br. E quais os critérios para participar do prêmio? Nas categorias profissionais, os jornalistas devem ter registro no Ministério do Trabalho, que é o nosso registro profissional. E na categoria universitário, os estudantes devem participar apenas com trabalhos feitos no âmbito acadêmico. Fala pra gente em relação aos conteúdos. As matérias, as reportagens, sites, fotos que participarem do prêmio devem tratar de questões de direito trabalhista, ou seja, dos desafios, dos problemas, do cotidiano do trabalhador. Depois da inscrição, como é feita a seleção dos candidatos? O prêmio tem 2 fases. Fases regionais e fase nacional. Nas fases regionais, há jurados convidados, jurados do próprio MPT, que vão analisar todos os trabalhos e vão se reunir para definir os vencedores de cada região. Os vencedores de cada região depois vão participar da seleção no julgamento nacional, para os prêmios nacionais. Essa regra vale para todos os prêmios, exceto para o prêmio Fraudes Trabalhistas, na qual concorrem todas as matérias, reportagens e fotos que tratem das questões de fraudes no ambiente de trabalho. Alguma sugestão para quem quer se candidatar? Não deixar a inscrição para a última hora. A gente tem um tempo grande de inscrições e deixar para a última hora sempre pode correr-se o risco de ter uma pane no sistema por sobrecarga de trabalhos, ter uma dúvida que não vai dar tempo de ser sanada na hora de inscrição. Então, o MPT está aberto a ajudar os profissionais a esclarecerem suas dúvidas na hora da inscrição, se houver alguma. O profissional vai encontrar no próprio site respostas para várias dúvidas e também um campo para fazer o contato para eventuais dúvidas não esclarecidas já de pronto no site. Obrigada, Marcela. Voltamos ao estúdio. Os trabalhadores que carregam muito peso durante o expediente estão expostos a graves problemas de saúde. E de acordo com a consolidação das leis do trabalho, o peso máximo que um trabalhador pode carregar é de 60 quilos. Servidor público, marceneiro nas horas vagas e volta e meia paciente de fisioterapia. Sexta-feira deu um jeito aqui no pescoço. Teve uma vez que deu uma dor nas costas, carregando peso, não sei se foi por causa do peso também, tive que parar uns dias também. Sérgio convive com as lesões como se fosse algo normal, mas esse é um problema muito grave. Todo trabalhador deve ter ciência de que ele tem direito ao meio ambiente saudável. E, no caso concreto, o meio ambiente saudável é onde ele possa carregar uma quantidade de peso compatível com sua idade, com sua possibilidade. Hoje o que nós vemos é uma CLT, uma norma bastante antiga, uma norma que não está de acordo com as normas internacionais, que estabelece um limite de peso muito alto para ser carregado por cada trabalhador.
A conscientização sobre a gravidade dessa situação não deve partir apenas do Sérgio e dos demais trabalhadores, mas também dos empregadores. Então, é importante que o trabalhador tenha ciência e que as empresas tenham ciência também que o trabalhador não é um burro de carga. Ele não é um burro de carga, ele é um ser humano que tem um limite de peso a ser carregado e que esse limite não pode ser ultrapassado. Esta especialista alerta para os perigos que o trabalhador está exposto por carregar muito peso durante o expediente. A pessoa que trabalha carregando peso com o corpo, ela pode gerar muitas lesões em todas as articulações do corpo dela, tanto no punho quanto no cotovelo, e a parte que mais sofre com o carregamento de peso é a coluna. Geralmente afeta muito a cervical e a lombar, né? Gera uma cervicalgia, lombalgia, ciatalgia, que é a inflamação do nervo ciático. De acordo com o artigo 198 da CLT, o peso máximo do transporte manual de cargas é de 60 quilos. Esta empresa resolveu diminuir o tamanho das caixas para reduzir o peso e preservar a saúde dos funcionários. Preocupar-se com a saúde dos funcionários é uma das principais obrigações dos empregadores. Equipamentos de segurança são obrigatórios por lei e, portanto, indispensáveis no ambiente de trabalho. Só que essa ainda não é a realidade para muitos trabalhadores. A realidade atual, em que parece ser melhor do que era alguns anos atrás, ainda está longe daquilo que se almeja, daquilo que é o mínimo desejado. O Ministério Público do Trabalho tem feito inúmeros esforços para conseguir que a norma constitucional que garanta que o trabalho em um meio ambiente saudável é direito constitucional de todos os trabalhadores brasileiros seja garantido. Mas, infelizmente, ainda não tem sido. As empresas são obrigadas a fornecer os equipamentos necessários para a segurança dos empregados. Caso isso não ocorra, elas podem ser notificadas e multadas. Já os trabalhadores são obrigados a utilizar os equipamentos de segurança. Caso contrário, podem ser advertidos e até suspensos. A norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho e Emprego estabelece regras para o transporte de peso. O documento garante a mulheres e jovens que trabalham com transporte manual de carga que o peso máximo carregado será inferior ao admitido para os homens. É pegar um objeto aqui, uma carga aqui e transportar para cá. Já o obrigatório, o diariamente, o frequentemente, são 18 quilos. Ele varia pelo gênero e idade. Então, homem, mulher e menor acima de 16 anos. O que isso quer dizer? Que um homem adulto pode chegar a levantar até 60 quilos, já o menor, 20 quilos. A mulher adulta, 25 quilos e a menor, 15 quilos. O Ministério Público do Trabalho segue desenvolvendo ações que buscam melhorar o meio ambiente de trabalho dos profissionais que lidam com o excesso de peso. Um trabalho que tem sido feito por colegas do Procurador do Trabalho, que são gerentes do projeto da Construção Civil, para discutir com o setor da indústria do cimento a necessidade de redução do saco de cimento de 50 para 25, 23 quilos. O que a indústria alega é que não existe uma quantidade de adoecimento, de dores lombares excessivas. Só que quando nós vamos para a indústria da construção civil, doenças como dorsalgia, lombalgia, aparecem nos primeiros lugares como causa de adoecimento da construção civil. Mas e se mesmo com o equipamento de segurança, o funcionário se sentir exposto? Nunca posso me sujeitar, eu tenho o direito de recusa. Posso chegar no meu encarregado, minha primeira hierarquia, e comentar com ele que eu não posso levar esse tipo de peso. Se a empresa assim mesmo continuar, eu tenho o meu direito de recusa e eu posso denunciar a empresa, fazer uma denúncia na DRT, que certamente a DRT vai fazer uma visita. A seguir, como é o trabalho de um nutricionista? Cuidar da alimentação e ajudar as pessoas a manter a saúde e o bem-estar são só algumas das atribuições de um nutricionista. Conheça agora um pouco mais da rotina desse profissional no quadro Meu Trabalho.
Na vida tem aquele momento em que subimos em uma balança e nos sentimos magro demais ou muito gordo. E é neste momento que procuramos um nutricionista para balancear a alimentação e cuidar melhor da saúde. Então, viemos conhecer um pouco mais da rotina desse profissional. E para isso, viemos ao encontro da Cristiane. Cristiane, como é que é a rotina de um nutricionista? É um trabalho onde a gente cuida, né, do indivíduo desde que ele nasce até nos últimos momentos de vida dele, porque engloba o cuidado com criança, o cuidado com adolescente, com o adulto jovem, com gestantes e com atletas e os idosos também. Então a alimentação ela vai com o intuito de cuidar do volume que você consome, né? Se esse volume ele vai contribuir para você ganhar peso ou para você reduzir o peso corporal. O universo do nutricionista é muito mais amplo do que simplesmente passar dietas para os seus pacientes. Muito mais. Dentro da ciência da nutrição, a gente pode trabalhar na área de unidade de alimentação e nutrição, cuidando da alimentação de 200 pessoas ou 2.000 pessoas dentro de um ambiente de um restaurante. Nós podemos trabalhar dentro dos consultórios, trabalhando da saúde das pessoas de uma forma específica frente a diversas enfermidades, tipo diabetes, hipertensão, problemas renais, problemas hepáticos, problemas cardíacos e tantos outros problemas de saúde, até mesmo o maior de todos eles que tem sido a obesidade. E a capacitação é importante para o profissional? Sem dúvida. Hoje em dia nós temos várias áreas de especialização, né? Então tem dentro da área clínica, da área esportiva, tem específico para nutrição em saúde pública e tantas outras. Cristiane, eu vi que tem algumas coisas aqui na sua mesa que chamam a atenção. O que são elas? Então, é um material educativo que a gente utiliza na hora do atendimento individualizado, de uma forma mais prática, a gente mostrar para o paciente de como ele pode utilizar o recurso desse material para ter uma alimentação mais saudável, mais equilibrada. Aqui nós temos o recurso de algumas medidas caseiras, mostrando a importância da gente equilibrar a alimentação de uma forma mais objetiva, onde o recurso de ter a mais ou a menos a porção do alimento no prato depende do objetivo do paciente, daquilo que ele veio buscar dentro do consultório. No momento do jantar, por exemplo, você fazer uma refeição que seja mais prática, porque você não tem tanto tempo, ou uma refeição que é um pouco mais elaborada, que demanda mais tempo, mas e os benefícios que isso pode trazer para a sua saúde. A exemplo de uma promoção de fast food. Então, nós temos aqui uma promoção completa: hambúrguer, batata frita e refrigerante. O indivíduo que optar por fazer um jantar com esse tipo de refeição, ele vai estar consumindo em torno de 992 quilocalorias, 126 gramas de carboidrato, quilocalorias de carboidrato, 42 gramas de lipídio e 1.291 miligramas de sódio. Nessa composição de um lanche rápido, que você senta no fast food e você come em menos de meia hora. Nesse outro tipo de refeição, um prato mais elaborado, que muitas vezes a pessoa custa fazer em casa, ou é mais difícil de achar no momento de jantar, se você faz uma opção, você tem basicamente a metade das calorias, você tem a metade do carboidrato, muito menos que a metade de lipídio e muitíssimo menos a quantidade de sódio veiculada somente pelo alimento, sem ser sódio de adição. Então aqui nós podemos ver uma diferença gritante. O que essa alimentação completa seria? Então aqui nós estamos fazendo uma demonstração de um prato saudável, com a composição de arroz integral, feijão, um peixe assado, alface, tomate e cenoura. Depois da consulta, dos exames, tem uma outra área, o laboratório. A gente pode acompanhar como é que é o outro passo? Sim, podemos sim. Chegamos no laboratório, Cristiane, já tem gente trabalhando. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo cálculos de dieta e trabalhos de educação nutricional. E o que é cálculo de dieta? O paciente é atendido aqui na Clínica Escola de Nutrição do Uniceub e após o atendimento nós vamos fazer o cálculo de tudo aquilo que ele consumia e daquilo que ele vai passar a consumir após a reeducação alimentar. E quais são as características necessárias para um nutricionista no ambiente de trabalho? Perfil de um trabalhador, né? E para isso todo nutricionista, quando vai para o ambiente de trabalho, ele tem que ser registrado em carteira
né? Ele é um trabalhador como qualquer outro, com registro na CLT, onde tem os seus direitos adquiridos. No caso da nutrição, nós estamos, né, em busca de um piso salarial que seja condizente para toda a classe de nutricionista, seja ela em qualquer área que ele esteja atuando. E o que representa para você trabalhar em uma profissão que é regulamentada por lei? Ótimo, porque eu tenho todos os direitos do trabalhador garantido. O salário integral todo mês, férias, 13º, abono salarial e todos os outros benefícios que a empresa oferece para o trabalhador. E aqui, Cristiane, tem outro local de trabalho de vocês ainda, não é? Sim, tem mais uma área de atuação aqui. A gente pode conhecer? Sim, vamos lá. Cristiane, chegamos em mais um laboratório, não está tendo aula, mas tem um pessoal trabalhando aqui, não é? Sim, esse pessoal acabou uma prática de nutrição em unidade de alimentação e nutrição. Essa prática faz receitas modificadas como uma forma de atender melhor a saúde dos consumidores. Então, além de passar uma alimentação saudável, tem que saber fazer também? Sim, nós temos que saber fazer o preparo de alimentos como forma de modificar a composição nutricional de algumas preparações para torná-las mais saudáveis. Nós temos aqui a preparação de um pão de queijo que teve a sua composição modificada do original. Enquanto o pão de queijo original ele tem um grande percentual de gordura e uma grande quantidade de sódio, essa preparação ela foi modificada na sua composição para ter um alimento que seja saboroso, que tenha uma boa característica de cheiro, mas que tenha uma qualidade nutricional melhor do que a receita original. Cristiane, então qual é a dica que você dá para quem quer se tornar um nutricionista? Fazer o vestibular, fazer a graduação com muito empenho, não parar após a graduação para ser um diferencial no mercado de trabalho. Muito obrigado, Cristiane. O quadro Meu Trabalho com o Nutricionista fica por aqui. Voltamos semana que vem e agora é com você, Rafael. Obrigado, Rodrigo. E você, quer participar do Trabalho Legal? Então envie sua sugestão de reportagem para trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Até a próxima semana.